Olá, alunos do segundo ano! Hoje estudaremos língua portuguesa, aula 8, terceiro bimestre. Para a aula de hoje, vocês precisarão pegar a apostila do terceiro bimestre, lápis preto, que é o lápis de escrever, lápis de cor e borracha. Então, peguem a apostila do terceiro bimestre, lápis preto, lápis de cor e borracha. Já estão com a apostila? Abram na página 45. Página 45. Encontraram página 45? Então vamos começar. Na aula de hoje, estudaremos um pouco mais sobre os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação aparecem em livros de histórias, jornais e revistas. Os sinais de pontuação nos ajudam a ler o texto, a entender o que foi escrito, a entender uma mensagem. Deveremos conhecer os sinais de pontuação para entender melhor tudo aquilo que a gente lê. Então, vamos começar. Atividade número 4. Para conhecer outros sinais de pontuação, leia esta piadinha. Nós iremos ler juntos esta piadinha e depois vamos circular os sinais de pontuação e entender um pouquinho mais para que eles servem e onde devem aparecer nas histórias e nos textos. Leiam comigo. A, mãe, de, Pedrinho, deu, dinheiro, para ele, lhe disse, vá até o verdureiro e veja se ele tem pé de alface. Quando o menino voltou a mãe perguntou ué, filho, e o pé de alface não tinha não deu pra ver ele estava de tênis. Mais uma vez, agora rapidinho. A mãe de Pedrinho
deu dinheiro para ele e lhe disse: vá até o verdureiro e veja se ele tem pé de alface. Quando o menino voltou, a mãe perguntou: ué, filho, e o pé de alface? Não tinha? Não deu para ver. Ele estava de tênis. Nossa, mas que menino bobo. A mãe deu dinheiro para ele e disse: vá até o verdureiro, veja se ele tem pé de alface, porque ela queria que o menino comprasse alface. Mas quando ele volta, ela pergunta para ele: e aí, ué, filho, cadê o pé de alface? Não tinha pé de alface? O menino, muito bobo, disse: não deu para ver, ele estava de tênis. Nossa, esse menino é bobo mesmo, né? Ele não sabe que o pé de alface é uma quantidade de alface. Ele achou que o pé do verdureiro era que era de alface. Ai, mas que menino, hein? Não presta atenção em nada. Mas agora nós vamos prestar atenção aos sinais de pontuação. Observem. A mãe de Pedrinho deu dinheiro para ele e lhe disse: circulem estes 2 pontos. Circulem. 2 pontos. Sabem por que estes 2 pontos aparecem aqui? Eles estão avisando que na outra linha, no próximo parágrafo, vai ter personagem falando. Os 2 pontos vêm para anunciar a fala da personagem. Então, quando a gente vê 2 pontos, com certeza na próxima linha vai ter personagem falando. Circula em 2 pontos. E agora, travessão. Circula em travessão. O travessão, ele já traz, ele indica a fala da personagem. Circulem o travessão. Sempre que vocês virem este risquinho, este sinal, o travessão, pode ter certeza, na frente tem fala de personagem. Observem. Travessão. Vá até o verdureiro e veja se ele tem pé de alface. Circulem. Exclamação. Ela deu uma ordem e ela falou bem empolgada, bem dando ordem mesmo, do jeito que as mães dão. Vá até o verdureiro e veja se ele tem pé de alface. Exclamação. Ela não disse: vá até o verdureiro e veja se ele tem pé de alface. Não, ela não falou assim. Ela disse: vá até o verdureiro e veja se ele tem pé de alface. Exclamação. E agora na próxima linha, no próximo parágrafo, quando o menino voltou, circulem a vírgula. A vírgula é para dar aquela paradinha, para separar os acontecimentos no texto. Quando o menino voltou, paradinha. A mãe perguntou: circula em 2 pontos. Na próxima linha tem fala. Na próxima linha vai ter pergunta da mãe. Circulem os 2 pontos. Próxima linha. Travessão. Circulem o travessão, porque na frente tem fala da mãe. A mãe abriu a boca, a personagem abriu a boca, a personagem está falando, então, antes da personagem abrir a boca, indicando, mostrando a fala da personagem, vem o travessão. Ué, vírgula, circulem a vírgula, deu uma paradinha. Ela falou: ué, deu uma paradinha. Filho, deu até uma paradinha, circulem a vírgula. E o pé de alface? Ela deu outra paradinha. Não tinha? Interrogação, ponto de pergunta, interrogação, circulem. E agora na outra linha, travessão. Se vocês encontrarem este risquinho, este sinal, travessão, podem ter certeza,
na frente tem fala. Circula em travessão. Não deu para ver. Ponto final. Ele deu uma parada. Já acabou de falar. Não deu para ver. Ponto final. Ele estava de tênis. Ponto final. Terminou de falar. Ponto final. Sempre que a personagem termina de falar, ponto final. Sempre que a gente acaba de escrever, ponto final. Sempre que acaba um texto, uma história, ponto final. Já circularam? Já pintaram? Então vamos continuar. Já fizemos. Pinte todos os sinais de pontuação no texto. Depois copie no quadro correto aqueles que não apareceram nos quadrinhos anteriores. Nós vamos escrever os sinais de pontuação que não apareceram nas histórias em quadrinhos. Vocês se lembram que na aula passada lemos e estudamos histórias em quadrinhos? Mas nas histórias em quadrinhos não aparecem travessão. Não aparecem travessão. Nas histórias em quadrinhos não aparecem os dois pontos. E nas histórias em quadrinhos não aparecem ponto final. Sabem por quê? Porque as histórias em quadrinhos, elas são formadas por desenhos e balões. Nos balões, já encontramos a fala. Já sabemos que os balões são de fala. Então, não precisamos avisar que a personagem vai falar com os dois pontos, porque já sabemos que tem fala. Não precisamos marcar a fala com travessão, porque o balãozinho já é de fala. E não precisamos terminar com ponto final, porque cada personagem expressa sua ideia por meio da fala. Por exemplo, vou desenhar a Mônica. Vamos ver se eu consigo desenhar com o mouse. Ficou um pouquinho diferente, mas imaginem que essa seja a Mônica. Então, a Mônica vai falar: que dia lindo! Que dia lindo! Li, é li? Lindo! O que iremos usar? A exclamação. Que dia lindo! Mas a gente não precisa usar o travessão, porque a gente já sabe que este é balãozinho de fala. E se o Cebolinha responder, vamos ver se eu consigo desenhar com o mouse. Mais ou menos. Lindo mesmo. Agora o Cebolinha fala: lindo mesmo. Lindo. Li, é li. Lindo, do. Deu. Lindo. Mesmo. Me. M, E. Mas eu não quero me, eu quero S. Mo. M, O. Ele pode exclamar, ele pode usar o sinal de exclamação. Mas a gente não precisa usar os dois pontos para avisar que o Cebolinha vai falar. Porque a gente já sabe que o balão é de fala. A gente não precisa usar o travessão para mostrar a fala da personagem, porque a gente já sabe que dentro do balão tem fala. E a gente não precisa colocar ponto final para mostrar que o personagem acabou de falar, porque a gente sabe que o personagem já acabou de falar. A gente vê aquilo que está escrito.
nos balõezinhos, a gente pode usar, nas histórias em quadrinhos, a gente pode usar o ponto de exclamação, podemos usar a interrogação, podemos fazer pergunta. Deixa eu colocar a Mônica fazendo uma pergunta para o Cebolinha. Onde você vai? Onde você? Vou, acento circunflexo. Você vai, vai. Onde você vai? Ela fez uma pergunta, ela usou ponto de interrogação, podemos usar a interrogação. Nas histórias em quadrinhos, podemos usar exclamação, interrogação. Podemos usar as reticências. Vou colocar o Cebolinha respondendo. Eu vou. Reticências, os 3 pontinhos. Ele não terminou de falar. Esses sinais podemos usar nas histórias em quadrinhos, mas não podemos usar 2 pontos para avisar que a personagem vai falar, porque a gente já sabe que a personagem vai falar. Estamos vendo os balõezinhos, não usamos travessão, porque o travessão mostra a fala. Não precisa, já sabemos que os balõezinhos são de fala. Não precisamos colocar ponto final para mostrar que a personagem já terminou de falar. A gente já sabe pelo que está escrito nos balõezinhos. Não precisa copiar isto aqui. O meu desenho e os meus balões. Fiz apenas para a gente entender que usamos travessão, 2 pontos, ponto final, em textos escritos desta maneira. Textos em história, em quadrinhos, em balõezinhos, não usamos travessão, 2 pontos e ponto final. Apenas usamos estes pontos, 2 pontos, travessão e ponto final em textinhos desta forma. Nas histórias em quadrinhos, não, porque temos os balões. Continue na página 45. Acompanhe com o professor as atividades a seguir. Já fiquem com o lápis colorido. Leiam comigo. Vocês vão ler e circular. Mãe, de, Pedrinho, deu, dinheiro, para ele, lhe disse. Observem, a mãe de Pedrinho deu dinheiro para ele e lhe disse. 2 pontos. Circulem 2 pontos. Estamos avisando que na próxima linha tem fala. Estamos avisando que no próximo parágrafo vai ter personagem abrindo a boca, vai ter personagem falando. E agora? Circulem o travessão. O travessão já mostra que na frente tem fala. Mostra que temos uma fala, a fala de uma personagem. Circulem travessão. E vamos ler. Vá, até o verdureiro, e veja, se ele tem pé de alface. Podem circular a exclamação.
Então, mas o mais importante desta atividade é entender que os 2 pontos, eles vão avisar que na próxima linha tem uma fala. E o travessão, ele já mostra que na frente tem uma fala. Observe a fala. Vá até o verdureiro e veja se ele tem pé de alface. Exclamação. Porque ela não falou vá até o verdureiro e veja se ele tem pé de alface. Não. Ela falou dando uma ordem. Vá até o verdureiro e veja se ele tem pé de alface. Agora, vamos descobrir para que serve, vamos escrever para que serve cada um destes sinais. Letra A. Para que você acha que foram usados os 2 pontos? Então, vamos escrever para que foram usados os 2 pontos? Para anunciar a fala da personagem, para avisar que na linha de baixo vai ter fala, para anunciar a fala da personagem. Então, vamos dar parágrafo e escrever para, pá, P-A, ra, R-A, pula em espacinho, para anunciar, A, nu, N-U. Mas eu não quero anu, eu quero anum. Coloquem N, anum, si, C-I, anunciar, A-R, anunciar, avisar, mostrar que na outra linha tem fala de personagem. Anunciar, letra A, pula em espacinho. Fala, F-A, fala, lá, L-A, pula em espacinho. Da, D-A, pula em espacinho. Personagem, P-E, mas eu não quero P, eu quero per, coloque em R. So, S-O, perso, na, N-A, personagem, G-E. Mas eu não quero personagem, eu quero personagem. M, ponto final. Para anunciar a fala da personagem, para avisar que na próxima linha vai ter fala. E a gente terminou de escrever? Usamos ponto final. Escreveram junto comigo? Então, responderemos agora a letra B. Para que você acha que foi usado travessão? Para indicar, para mostrar que a personagem vai falar. Então, vamos escrever para, P-A, ra, R-A, para indicar, I. Mas eu não quero só o I, eu quero in, coloca em N, D-I, indica, C-A, mas eu não quero indicar, eu quero indicar, coloca em R, para indicar que, Q-U-E, que, pulei espacinho, personagem, P-E, mas eu não quero P, eu quero per, coloque em R, S-O, perso, na, N-A, personagem, G-E-M, personagem, pulei espacinho, vai, vá, V-A, vai, falar, F-A, lá, L-A, mas eu não quero falar, eu quero falar, letra R, para indicar que a personagem vai falar. Escrevemos tudo? Ponto final. A gente usou ponto final, porque a gente já terminou de falar, já terminamos de escrever. Mas usamos o travessão para indicar que a personagem vai falar. Usamos o travessão para mostrar que a personagem vai abrir a boca e vai falar. Vá até o verdureiro e veja se ele tem pé de alface. E agora, letra C.
que você acha que o ponto final foi usado neste trecho? Por que será? Observe. Não deu para ver. O menino fala. A mãe pergunta, ele fala: não deu para ver. Ele estava de tênis. Sabem por que foi usado o ponto final? Porque a personagem acabou de falar. Então vamos escrever. Por quê? P-O. Por que-u-e. Porque a personagem P-E, mas eu não quero que P, eu quero coloque em R, S-O, N-A, G, personagem, coloque em letra M, porque a personagem, pulei um espacinho, acabou, C-A, acabou, B-O, acabou, acabou, D, pulei um espacinho, falar, F-A, L-A, falar, coloque em R, porque a personagem acabou de falar, ponto final. Usamos sempre o ponto final quando a personagem acaba de falar e quando a gente acaba de escrever. Neste caso, a personagem acabou de falar. E neste, acabamos de escrever. Olha a personagem acabando de falar. Não deu para ver. Ponto final. Ele estava de tênis. Ponto final. E a gente? Respondemos, terminamos e usamos ponto final, porque a personagem acabou de falar. Escrevam, vou esperar um pouquinho. Já fizeram? Já escreveram? Então, passaremos agora à página 46. Página 46. Acompanhem. Atividade número 5. Agora é com você. Pensando em tudo que aprendeu nesta atividade, pontue a piadinha abaixo. Então tem uma piadinha. Vamos ler e pontuar. Juntos. Vamos começar? Um homem chega na loja e pede. Se ele vai pedir, ele vai abrir a boca. Se ele vai abrir a boca, ele vai falar na próxima linha. Então a gente usa 2 pontos. 2 pontos. Um homem chega na loja e pede. Ele vai falar na próxima linha. Então a gente usa 2 pontos. E na outra linha? Travessão. Porque ele vai falar, ele já está falando, ele abriu a boca e vai falar. O travessão. Usamos travessão para indicar a fala, para mostrar a fala.
Sempre que a gente vê o travessão, a gente já sabe que a personagem está falando. Observem o que o homem diz. Eu quero uma cama bem forte. Exclamação. Porque ele falou exclamando. Ele não falou assim, eu quero uma cama bem forte. Não, ele chegou e falou, eu quero uma cama bem forte. Exclamação. Ele chegou exclamando, falando. E agora o moço da loja vai falar também. Então, para indicar que é a fala do moço da loja, a gente escreve travessão, travessão. Mas por quê? E ainda o moço pergunta, mas por quê? Ah, então se o moço perguntou, interrogação. O senhor não é gordo? Ah, então ele fala, o senhor não é gordo. O senhor não é gordo. Ponto. Ele fala isso e para de falar. Agora, na outra linha, o homem vai falar. Se o homem vai abrir a boca e falar, precisamos usar o travessão para indicar que na frente tem fala. Olha como é que o homem falou. É que eu tenho sono pesado. É que eu tenho sono pesado. Se ele falar assim, normal, é que eu tenho sono pesado, ponto final. Ele já terminou de falar. Agora, se ele falasse assim, é que eu tenho sono pesado, a gente usaria a exclamação. Mas como a gente não sabe como foi que esse homem falou, a gente imagina que ele tenha falado assim, bem normal. É que eu tenho sono pesado. É que eu tenho sono pesado. Ponto final. Completaram com sinais de pontuação? Então agora vamos ler todos juntos. Um homem chega na loja e pede: eu quero uma cama bem forte. Mas por quê? O senhor não é gordo. O senhor não é gordo. É que eu tenho sono pesado. Então, só para relembrar, usamos 2 pontos para avisar que na próxima linha, no próximo parágrafo, vai ter fala. Usamos travessão para indicar, para mostrar a fala. Usamos exclamação quando queremos exagerar, uma cama bem forte. Usamos travessão para indicar a fala. O personagem abriu a boca e está falando. Usamos interrogação para mostrar que é pergunta. Usamos ponto final quando terminamos de falar, quando terminamos de escrever. Usamos travessão para indicar fala, para mostrar que a personagem está falando. Usamos ponto final quando a personagem já terminou de falar tudo aquilo que ela queria. Continuem na página 46. Eu não sei se vocês têm esta história em quadrinhos na apostila de vocês. Eu tenho na minha. Mas se vocês não tiverem, não tem importância. É só acompanhar olhando a tela do celular ou do computador. Turma da Mônica em As 3 letrinhas. Prestem atenção. Às vezes a gente fica aqui pensando, como uma brincadeira. Como é que 3 letrinhas juntas podem dizer tanto? Mãe, mãe. Olha só, história em quadrinhos. Usamos reticências quando o personagem não terminou de falar ou quando queremos mostrar que o personagem está pensando. Às vezes a gente fica aqui pensando, como uma brincadeira,
Como é que 3 letrinhas juntas podem dizer tanto? Ele já está exclamando. Como é que 3 letrinhas juntas podem dizer tanto? Observem as 3 letrinhas. M-A-E. A menina, olha só. Ai. Mãe! Mãe! Exclamação. Estamos chamando, exclamando, admirando. Usamos sinais de pontuação nas histórias em quadrinhos, mas nas histórias em quadrinhos veremos reticências, quando as personagens não terminaram de falar ou ainda estão pensando, ou quando já disseram alguma coisa que não apareceu no nosso texto. Usamos exclamação para mostrar admiração, em outras historinhas para mostrar susto e espanto. Usamos o ponto de interrogação, aquele ponto de perguntinha, para mostrar perguntas, mas não usamos travessão, não usamos 2 pontos, não usamos ponto final. Por quê? Não precisamos mostrar que vai aparecer fala, porque todo mundo já sabe que os balões são de fala. Não precisamos usar o travessão, porque o travessão mostra a fala. A gente já sabe que nos balões existem falas. Não precisamos usar o ponto final. Não usamos o ponto final para mostrar que a personagem já terminou de falar. É só a gente olhar os balõezinhos. Sabemos que as falas terminam dentro do balão. Então, apenas usaremos esses pontos em textos dos livros de histórias em textos diferentes, como a piadinha, como todas as outras historinhas que vocês conhecem. Nas histórias em quadrinhos, não usaremos 2 pontos, travessão e ponto final, porque a gente já sabe que as falas estão dentro dos balõezinhos. Esta foi a aula de hoje. Completem a apostila, escrevam nas páginas necessárias as atividades de hoje, mandem fotos. Um grande abraço e até a próxima aula.